Olá, pessoal! Olá mais uma vez, para vocês que já são inscritos, para vocês que são novos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marielle. Hoje a ideia aqui é mostrar para vocês como eu preparo um MDF para fazer o meu pouring, mas essa técnica pode servir para qualquer tipo de pintura que você for fazer, tá? Por que usar um MDF ou mesmo a madeira? Bom, o MDF é um produto mais barato do que o quadro. Então, você pode, por exemplo, comprar uma peça enorme de MDF numa loja de construção e pedir para um marceneiro cortar do tamanho que você quiser. Então, você pode cortar redondo, grande, pequeno, quadrado, ou você pode cortar em formato de alguma coisa. Aí depende do que você quer e do que o seu marceneiro sabe fazer. Ou, se você quiser uma peça redonda de madeira, como essa daqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês, espera aí. Você pode usar uma peça redonda também, então você pode preparar esse tipo de material também. E depende, tem vários meios de fazer isso. Mas é muito importante preparar essa madeira ou esse MDF para você ter um resultado bonito na hora que o seu quadro ficar pronto. Porque o MDF, por exemplo, ele tem tipo uma pelinha que pode dar uma textura. Se você estiver fazendo uma pintura ou um pouring, uma textura que você não gostaria de ter no seu quadro. Então, o ideal é fazer isso. Ou se você quiser, por exemplo, você tá fazendo um quadro, você vai mandar pelo correio, ou vai ter que transportar, enfim. Os motivos pelo qual você usaria um MDF ou uma madeira são inúmeros. Aí vai de você pra escolher. Mas eu vou ensinar pra vocês o passo a passo, que é o que eu utilizo. Então, chega de blá blá blá, vamos ao que interessa. Para começar, você tem que decidir se você vai pintar os dois lados do MDF ou da madeira, ou se você vai pintar um lado só. Eu, por exemplo, gosto muito de pintar um lado só, como o exemplo desse aqui que eu já fiz. Então, eu passo fita. Para vocês que me conhecem, sabem que eu gosto bastante dessa fita. Fita de pintura do outro lado, para não sujar. E do lado de cá, eu faço o trabalho com gesso. Eu preparo o quadro com gesso para colocar a minha base, o meu pino. Mas, se você quiser, você pode pintar os dois lados, para ter um lado branco atrás. Então, você que escolhe. Hoje, eu vou pintar dos dois lados, para mostrar para vocês como isso pode ser feito, tá? Eu gosto muito de ter os meus cantos quadrados. Quadrados não, meio arredondados. Então, por exemplo, o MDF, a madeira, se você comprar madeira já pronta na loja de pintura, ela já vai vir com esse trabalho arredondado do lado. Mas o MDF ou a madeira crua, eles vão vir mais quadrados. E eu não gosto muito desse efeito. Então, eu prefiro, particularmente, eu gosto de arredondar os meus cantos. Então, vamos começar? Eu tenho 3 tamanhos de lixa. Eu tenho a 60, eu tenho a 120, 120 e a 180. Eu começo a lixar os cantos com a 60, tá? Então, isso é um trabalho bom de se fazer fora de casa, porque faz bastante poeira. Mas hoje, como eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou fazer aqui dentro. Então, eu lixo só o canto por igual, pra ter certeza que ele não vai ficar torto. Então, lixadas iguais, tá vendo? Dos dois lados. Aí, eu lixo aqui o canto, pra já dar deixar isso aqui um pouco menos áspero, mais liso. Aí, eu faço dos 4 lados. Pronto, lixei os cantos, eles agora estão arredondados, tá? Eu também não gosto dessas pontas quadradas que o MDF tem, então eu vou lá e lixo os cantos. Pronto, aqui está. Então, as pontas estão arredondadas, os cantos também.
Isso é uma questão de gosto. Se você não quiser fazer isso, você não precisa, tá? Pra fazer isso, eu uso a lixa número 60. Bom, a minha tá bem velhinha, mas enfim. Que lixa bem mais rápido que a 180 e a 120. Depois disso, eu passo a lixa 120 em tudo pra tirar um pouco já dessa textura que o MDF tem. Vem com, né? Então, vamos lá. Pode notar que ele até muda de cor um pouquinho quando você passa a lixa. Vamos que vamos. Pronto, aqui está ela. Então, eu passei a lixa 120 só para dar uma meceada. Não precisa ser muito forte, porque a gente vai passar o gesso ainda, vai passar essa lixa mais algumas vezes. E eu arredondei os cantos, tá? Vamos lá. Bom, para apoiar o meu quadro, como eu vou pintar ele dos dois lados, eu preciso de alguma coisa que não deixe muitas marcas na madeira, porque senão meu gesso vai ficar marcado atrás quando eu estiver pintando dos dois lados. Então, eu tenho essas pirâmides de pintor que são bem legais, bem úteis. Se você tem isso, ótimo. Se você não tem, não precisa comprar, gente. Tem... Vê aqueles porta-chave, sabe? Ou alguma coisa de pendurar roupa que você possa colocar, alguma coisa que o ponto de contato com a madeira não seja muito e que você consiga ter uma estabilidade, tá? Não precisa ser exatamente isso. Se você tiver, ótimo. Se não, alguma coisa que te dê estabilidade já é o suficiente. Antigamente, como eu passava o meu gesso? Tcharam! Opa, desculpa, errei. Tcharam! Com essa esponjinha. Ou com essa, dependendo do tamanho do quadro. E aí eu ficava aqui horas fazendo. Gente, descobri o rolinho. Minha vida mudou. É fantástico. E esse rolinho que eu comprei, também em casa de construção, mas você também vai achar em casa de pintura, certamente. Ele vem com um recipiente para eu passar o meu gesso. Então, é fantástico. O gesso que eu uso é o Liquitex profissional. Mas você aí pode usar o gesso que você quiser. Tem gente que faz gesso. Posso até fazer um vídeo de como fazer gesso aqui pra vocês. Que é usado bastante pra ateliê ou pra quadro teste, enfim. Aí, mas eu, como esse quadro eu vou fazer, vou pintar, vou deixar ele bem bonito pra vocês verem também. Eu vou usar o meu Liquitex gesso profissional. Então, eu coloco um pouquinho aqui, que é o quanto eu acho que eu vou usar nessa primeira mão, demão de gesso. Eu normalmente dou 3 demãos de gesso nos meus quadros. Mas aí vai depender de quão branco ele ficou, enfim, é ao gosto do freguês. Você põe o quanto de gesso você quiser, tá? Primeira coisa que a gente faz antes de começar a passar o gesso é passar um paninho para tirar o resto desses pozinhos de lixa que vocês estão vendo que fica quando a gente lixa o quadro. Depois, eu esborrifo água, tá? Nessa primeira demão, a gente tem que colocar um pouco mais de água do que nas outras demãos. Por quê? Para o gesso penetrar bastante na madeira, tá? Então, a gente passa bastante água, assim, na madeira e espalha com a mão mesmo. Pronto, aqui está. Tá vendo? O quadro até muda de cor. O MDF até fica um pouquinho mais escuro, né? Porque ele tá todo úmido. Aí eu pego meu super rolinho, passo no gesso. Uma camada não muito grossa, tá, gente? E espalho no meu MDF. Por igual, tá? Tenta não deixar o gesso desigual, porque senão vai ser difícil para você na hora de pintar. Na hora de pintar, não. Na hora de arrumar, de lixar.
Tarará, aqui está. A primeira demão do lado da frente está passado. Agora, eu vou esperar um pouquinho e vou passar nas costas do quadro, tá? No verso do quadro. Qual a força você precisa passar o gesso, o rolinho? Não muito forte, tá, gente? Pode ser bem de levinho, só para espalhar mesmo o gesso, tá bom? Vamos esperar um pouquinho aí, pra gente poder virar esse quadro. Pronto, gente. Esperei aí uns 5 minutinhos. Não tá completamente seco, mas tá um pouquinho melhor do que tava antes, no sentido que vai facilitar quando eu virar assim, não fazer muitas marcas do outro lado. Então, eu vou passar um pouquinho mais de água, só pra dar uma molhadinha nesses lados que já secaram um pouquinho. Você vê isso pela cor do MDF, que muda, né? E agora, eu vou passar um pouco de gesso aqui também. Pronto, gente. Primeira demão, passada dos dois lados. Eu vou esperar um pouquinho antes de virar, pelo mesmo motivo, pra não marcar esse lado aqui quando eu virar. Então, vamos dar uns 5 minutinhos aí pra gente virar este quadro. Pronto, gente, já esperei uns 5 minutinhos. Como o gesso não é muito grosso e a gente tá usando a água pra diluir um pouco o gesso e a água seca rápido no MDF, ele já tá um pouco seco. Então, eu já posso virar pra ver se teve algum estrago do lado de lá do MDF. E não teve. Tarará, que bom. Então, só um pouquinho aqui, que a gente corrige aqui. Foi agora, nessa hora minha de virar. A gente corrige aqui. Pode ver que tem uns pontinhos onde tá ficando branco mais escuro, uns pontinhos branco mais claro. Não tem problema, gente. Isso daí a gente vai corrigir na hora de lixar. Agora, sua pergunta pra mim. Quanto tempo eu tenho que esperar pra lixar? Mesmo que você passe o dedo e sinta que tá seco, gente, não espere menos de 1 hora. Eu sugiro 2 horas, tá? Depende da sua camada. Você vai passando a mão, vai sentindo, mas nos meus quadros, como eu não passo uma mão muito grossa, e eu já tô fazendo isso faz um tempo, eu espero 2 horas. Se você não estiver seguro, espere mais de tempo que você puder para fazer, para lixar, para você conseguir ter um melhor resultado. Então, a gente se vê daqui a pouco, daqui umas 2 horas ou 3, depende de quando eu puder voltar aqui, para continuar esse processo, tá? Normalmente, quando eu faço isso, eu faço 2, 3, 4, 5 quadros MDFs ao mesmo tempo, porque aí enquanto eu faço um, o outro vai secando, enfim, acaba ficando mais rápido o processo. Mas aí depende de quantos MDF você vai fazer, tá? Então, vejo vocês já. Parará! E aqui estamos nós. 2 horas e 32 minutos depois, para ser mais honesta com vocês. E o nosso quadro está seco. Veja aqui, você consegue ver algumas marcas que mostra que o gesso não está igualado, mas tudo bem, porque por isso que a gente tem que dar 3 mãos no mínimo nele para que fique igualado. Não sei se vocês conseguem ver também, mas tem umas marquinhas, umas texturas que a gente não quer nesse quadro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa lixa 120 e vai usar. Eu tenho essa lixa 180 também, e a gente vai alternando conforme achar necessário. Mas eu, particularmente, prefiro começar com a 120. Então, vamos lá, pessoal.
Você vai lixar até você sentir que o gesso está ficando macio, que ele perde esse aspecto de textura e começa a ficar mais sedoso. Mesmo que você continue vendo essas marcas, não tem problema. Na segunda mão a gente vai tirar isso, na segunda demão. Pronto, aqui está. Está lisinho em todos os lados. Ainda temos as marcas, mas agora na segunda mão a gente vai tirar isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso paninho limpo, vai passar para tirar a poeirinha, qualquer poeirinha que tenha ficado. Opa, lá é. O paninho limpo é um pouco grande. É manchado assim porque é muita tinta nele, mas ele tá limpinho. A gente vai pegar o nosso rolinho com... onde a gente vai pôr o nosso gesso. Vai colocar um pouco de gesso. Quantidade, gente, depende. Eu faço de olho, mas vocês têm que fazer a quantidade que vai dar pro seu quadro, depende do quadro. Agora, a gente não vai mais passar água no quadro, a gente vai pôr água no gesso. Então, o ideal é umas 10 gotinhas. Depende do tanto. Aqui, na verdade, eu acho que eu vou colocar umas 5 gotinhas. Foi umas 8 gotinhas. Mas eu vou colocar agora um pouquinho mais de gesso. Vou misturar com um palitinho, tá, gente? Antes de pôr minha esponjinha, pra ter certeza que a água tá bem misturadinha com esse gesso. E pronto, agora eu vou passar meu rolinho nele. E vamos lá para a segunda mão, demão. Pronto. Passei nas laterais, passei em cima. E agora, como da outra vez, a gente vai esperar um pouco esse quadro secar pra gente virar e fazer o outro lado. 6 minutinhos depois, já tá um pouquinho mais seco. Então, vamos virar para passar o gesso, a segunda mão de gesso do outro lado também. Gente, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, tá? Então, vamos. Vocês viram que eu não coloco muito gesso aqui pra primeira e pra segunda mão. É só mesmo, demão, é só mesmo pra passar bem passadinho. Pronto, pessoal. Segunda mão passada. Então, agora eu vou esperar mais umas 2, 3 horinhas. Não sei se eu vou terminar hoje ou amanhã, mas eu vou mostrar pra vocês a terceira mão já já. Plim, plim. E aqui está a segunda demão passada. Notem que a pirâmide fez algumas manchinhas aqui, mas não tem problema. Agora, na terceira demão, a gente vai tirar.
Eu aproveitei pra dar uma arrumada aqui, gente, tava uma zona, muita poeira, muita sujeira, então eu já dei uma arrumada, porque eu não consigo sobreviver com tudo isso. Normalmente, como eu disse, eu faço isso fora, então não fica desse jeito. Um conserto de um erro que eu falei, gente. Eu falei que eu estava passando, antes mesmo de passar a primeira demão de gesso, quando eu fiz minhas bordinhas, eu falei que eu ia passar uma lixinha só pra deixar o quadro um pouco mais macio. Eu falei que eu estava passando a minha lixa 120. Eu não estava, eu estava passando a minha lixa 180. Eu vou fazer uma notinha no vídeo pra corrigir isso, mas me desculpem. Eu tenho essa lixa 120, que é a que eu uso mais entre as demãos, mas eu também tenho essa 180, que é pra dar a finição mais macia mesmo. Ela é bem ralinha, então ela não machuca muito, nem o gesso, nem o MDF. Eu uso a minha 60 realmente só pra fazer os cantos, porque ela é muito grossa. Mas tem gente que usa só 100, tem gente que usa só 120, tem gente que usa só 180. Eu uso as duas, as três, enfim, vai de você. A 60, se você não for fazer os cantos, não é obrigatório, tá? Vai do que você quiser. Mas, vamos lá, voltando aqui. Então, pronto, minha segunda demão está seca. Agora, eu vou fazer a minha terceira demão. Eu vou passar um pouquinho mais de gesso, por quê? Porque essa camada vai ser um pouquinho mais grossa, tá, gente? Por que ela vai ser um pouquinho mais grossa? Porque ela vai, o gesso, o meu quadro já está praticamente inteiro branco por igual. Então, eu não tenho muita preocupação quanto ao lixamento, né? Pra quando eu lixar, não vai ter muita diferença nos tons. E eu vou passar por igual, pra ter certeza que o quadro está branco por igual. Então, eu preciso de um pouco mais de gesso. Quantas gotas de água? Eu vou colocar 2 gotas de água. De águas, não, de água. Uma, duas... foi um pouquinho mais. Mas tudo bem que eu usei um pouquinho mais de gesso. Ai, gente, que tragédia aqui, calma aí. Então, vou pôr um pouquinho mais de gesso aqui, só pra compensar. E vou misturar com o meu palitinho. Essa aguinha. Só pra ter certeza que a água ficou diluída por igual no gesso, tá? Pronto, meu gesso está pronto. Agora, vamos ver. Preciso de uma lixada entre as camadas? Não muito, mas eu vou dar só pra amaciar um pouquinho mais a pintura, tá? Se você não achar que precisa dessa última lixada, fique à vontade para não fazê-la. Mais uma vez, ai, no cabelo. Vai do gosto do freguês, né? O freguês, no caso, sendo você. Não o comprador do seu quadro. Pronto. Então, eu vou olhar os dois lados do quadro. Me parece que esse aqui, o branco tá mais por igual. Então, eu vou deixar esse pra pintar depois, porque pode ser grande chance que esse seja a frente do meu quadro. Mas eu tento pintar os dois lados do quadro igual. Mas como eu vou, por exemplo, começar assim, aí esperar esse dar uma secada, depois virar, pintar esse lado e deixar ele pra cima, então eu prefiro deixar o lado mais bonito pra cima, tá? Mas eu não escolho realmente qual lado vai ser a frente do meu quadro antes de ter todas as demãos passadas pra realmente reavaliar e ver qual é o lado mais bonito, tá? Vamos lá, então. Meu gesso já está pronto. Então, vamos passar. Mas tem gente que já escolhe desde a primeira demão. Fala, bom, essa aqui vai ser minha frente, aí as costas eles vão passar só uma demão, ou vão passar 2 demãos mais ralas, com menos tinta, menos gesso. Aí vai de você, como você preferir fazer. Eu prefiro fazer o quadro, os dois lados iguais até o fim, e aí no fim escolher realmente qual vai ser a minha frente.
Tem gente que não lixa entre a demão número 1 e a demão número 2. Aí, outra coisa que vai de você. Tem gente que não lixa nenhuma demão, só passa uma demão. Vai de você, gente. Essa é a técnica que eu acho mais legal, que eu acho que o quadro fica com uma melhor finição e que na hora de pintar eu não vejo nenhuma alteração na minha pintura. No sentido de que não fica nenhuma textura no meu MDF nem na minha madeira. Como eu uso eles muito para fazer pouring com acrílico derramado, né, fluido. Eles também, o acrílico flui bem como deveria, como num quadro normal. Então, isso é muito importante para mim, por isso que eu faço. Pronto. Tararam. Este lado está feito. Como vocês podem ver, ele já ficou bem mais por igual do que estava antes. Agora eu vou esperar aqueles 5, 10 minutos para dar uma secada para eu poder virar do outro lado. Tem gente que não espera, tá, gente? Pega o secador, já dá uma secada, mais ou menos, e vira. Tem gente que já vira direto. Eu prefiro esperar 5, 10 minutos para depois virar. Mas aí também, se você tiver com muita pressa, passa o secador e vai. Tá, gente? Até já já. Plim, plim. De volta. Já está meio seco, então vamos virar. Vamos fazer este lado agora. Outra coisa, é obrigado 2, 3 mãos? Não, se você achar que na segunda já tá bom, vai com 3, com 2. Se você achar que precisa de uma quarta, vai com 4, gente. Fique à vontade. Outra coisa, você tá aqui assim, de repente... Ai! Caiu um pelinho aqui. Pim! Tira com um palitinho ou tira com a própria mão. Se você tirar com a mão, ó, por exemplo. Aí, viu? Ficou um negócio. Você faz assim, ó, desaparece. Tá vendo? Então, é legal ver esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa, enquanto você ainda está com o gesso úmido. Porque depois fica um pouquinho mais difícil de corrigir, né, gente? Principalmente se for a sua terceira demão. Por isso que eu sugiro que você lixe, sim, fora, para não fazer muita poeira dentro da sua casa ou do seu ateliê. Porém, quando você for pintar, pinte dentro, em algum lugar que não tenha muito vento e não tenha muita poeira, para você não ter poeira caindo no seu quadro, porque não é legal, né? Não é legal. Você deixou lá secar 2 horas, quando você vê tem um pelão grudado que você não consegue mais tirar. Ai, gente, ninguém merece. Ui! Escorregou, escorregou. Tá vendo? Deu uma sambadinha lá do outro lado. Pode ser que tenha marcado. Então, por isso que eu deixo o lado mais bonitinho pra cima. Pra se marcar alguma coisa aqui, pelo menos o lado que tava mais bonito antes é o lado que está salvo para cima. Pronto, ó, tá por igual. Não estou vendo nenhuma imperfeição no branco. O branco está bem igualizado. Então, é isso. Agora, eu vou deixar aqui por 2 horas e volto para mostrar para vocês o resultado. Tchara, tchiriri. 2 horas depois. Quanto tempo? 2 horas e 10 minutos depois. Nosso quadro está seco. O branco está bem branco por igual. Dos 2 lados. Creio que este lado que ficou embaixo, que é o lado que eu falei que talvez não ficasse tão bom quanto esse, está praticamente igual, se não até melhor. Já vou tirar minhas pirâmides, porque não vou precisar mais delas. E agora, não sei se você consegue ver, mas ficou uma textura no quadro. Eu prefiro passar a lixa mais uma vez, mas você escolhe. Dependendo do seu gosto. Eu gosto de deixar bem macio o quadro. Mais uma vez. Eu vou usar o rolinho para passar, porque eu achei bem prático para mim. Mas se você não tiver rolinho, gente, com a esponja também você consegue. Eu faria movimentos
retos assim e retos assim, para ficar com aquela entrelaçado da tela, que também dá um efeito bem legal. Com a esponjinha. Tudo que eu falei aqui, se você não tiver alguma coisa, adapta, gente. Nessa vida tudo se adapta. Mas a ideia principal dos motivos ficou aí com você, né? Deixei esse lado, agora eu vou passar a 180 só para dar uma maciada melhor. Nos cantos. Canto 1. Canto 2. Canto 3. Canto 4. As costas, que pode ser a frente, vou decidir. Aqui tem uma manchinha, então realmente a frente vai ficar ao outro lado. Não tenta vir agora e passar o gesso aqui assim por cima, porque se você fizer isso, a probabilidade de você deixar a marca é grande. Se você for fazer isso, passa uma quarta de mão no lado inteiro, tá, gente? Eu tento sempre passar no fim a lixa reta. Tcharam! E aqui está. Espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como esse, por favor, se inscrevam no meu canal. Eu já tenho alguns, farei mais. Se você quer um tutorial completo de como fazer um pouring, vá também para o meu canal. Tenho vídeos assim, muitos, aliás. Se você quer alguma ideia de como envernizar seu quadro, como preparar o gesso e outras coisas, fique atento. Alguns deles já estão no meu canal, alguns deles vão chegar agora. Muito obrigada, gente, pela companhia aí. E boa pintura, gente! Tchau, até a próxima. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Tchau, tchau!